Olá amigos, é uma alegria voltar aqui a falar com vocês e hoje estamos na igreja de Campo Mourão, no Jardim Santa Cruz. Teremos a honra de entrevistar um irmão desta igreja e acredito que eu também serei futuro membro aqui dessa igreja também. Falta pedir a minha carta de transferência. E eu quero pedir nesse momento que o nosso querido irmão se apresente a vocês. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Valdemir, né? Eu congrego aqui no Jardim Santa Cruz, né? E sou ancião aqui na igreja. E hoje nós vamos recapitular a lição 3. É uma lição muito boa, né? A qual vai se tratar sobre a lei de Deus. Muito bom. Nesse momento eu quero pedir que a gente possa acompanhar-nos uma oração com o irmão. Pai eterno e santo que está no céu, que o Senhor possa abençoar o irmão Valmir nesse momento em que vai explanar a lição número 3 da Escola Sabatina, de modo que tudo que ele estudou esteja cristalino na mente dele, para ele transmitir às pessoas que estão aí no YouTube, em suas casas, assistindo e podendo aprender alguma coisa a mais de um comentário compartilhado de um irmão da igreja da lição da Escola Sabatina. Unge os lábios dele e sê com ele nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão Valmir. A lição número 3, o título é A Lei como Professor. É um título interessante, irmão. Isso. Gostaria de ler o verso áureo, o verso para memorizar, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, verso 5. Gostaria de pedir, irmão, que o senhor pudesse explicar um pouco esse verso para nós, trazendo uma luz sobre ele. Então, irmão Robson, aqui ele diz para nós: amarás, pois, o Senhor teu Deus, né? Sim. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sim. Uma repetição aqui em Deuteronômio que Moisés está fazendo o povo de Israel relembrar. Mas fica uma pergunta: você consegue amar alguém sem conhecer? Não, sem dúvida que não. Tá. E aqui fica essa pergunta: para você amar a Deus de todo o teu coração, tem que ter um conhecimento, tem que conhecer a Deus, e é mais de conhecer a Deus, e daí começar a praticar as ações que Deus deixou no seu livro. Entendi. Tá bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu separei duas perguntas sobre a lição de sábado, irmão. O que seria o legalismo, né? Porque quando a gente estuda lei, às vezes a gente se depara com essa situação do legalismo, né? Aquela situação em que, como eu poderia exemplificar? Às vezes nós podemos lembrar do, como chama, o publicano e o fariseu, né? O publicano, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu errei. Sobe ali na oração e ele fala assim. Mas já o fariseu, ele diz: Senhor, perdoa meus pecados, né? Porque jejuo 3 vezes ao dia, devolvo meu dízimo e oro direitinho. Veja, a pergunta é: o que é o legalismo? Isso está muito ligado à lei de Deus, né, irmão? Tá. Então, aqui o apóstolo Paulo já escreveu aqui, ó, sobre o legalismo, né? Escreveu: ó, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Ele fala aqui. Irmãos, a lei de Deus é uma lei como nós estivéssemos olhando no espelho. Quando nós olhamos no espelho, nós vamos refletir como que nós estamos agindo com Deus. O pastor Luiz Gonçalves, sempre nos seus sermões, ele sempre explica dessa maneira, né? Ele sempre dá uma explicação que tem um espelho aqui. Se nós olhamos para o espelho, nós vamos saber o que está refletindo. E a lei de Deus é assim para a nossa vida. Fantástico, irmão. Eu tenho mais uma pergunta. A lei de Deus é contra a promessa? Contra a sua promessa? A lei de Deus poderia ser contra a promessa de Jesus? Essa é uma pergunta. Se ela é contra a promessa? Sim. Não, irmão. Jesus, ele veio aqui exatamente para cumprir a lei de Deus. E no seu ministério na terra, aqui, quando ele passou aqui,
ele cumpriu, obedeceu, principalmente, toda a lei de Deus, né? E evidentemente ele quebrou algumas barreiras, né? Que nem você estava falando do fariseu e publicano, né? Porque muitas vezes esquecemos, ponhamos tradições acima da lei, aí já complica um pouco mais, né? Vira tradição, né? E Jesus, ele veio simplesmente para explicar esse ministério dele aqui, como que se deve andar na lei de Deus, né? E ele quebrou algumas barreiras ali, alguns preconceitos naquele tempo ali que tinha com os fariseus, alguns fariseus, né? Não era todos também, só alguns. O senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de comentar sobre a lição de sábado? Ou podemos avançar para domingo? Então, eu destaquei aqui na lição aqui, que ela fala, no nosso guia aqui, ela fala, a lei também existe para nos indicar o quê? O caminho. Né? Que é encontrado somente aonde esse caminho? Quem é o caminho? É Jesus. Então, ela aqui já nos explica, nos esclarece muito bem aqui, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a lei, se elas veio para nos indicar o caminho, né, já fica um... É o tutor, um guia, né? Fantástico. Domingo, amar e temer a Deus. É interessante esse título, e a pergunta número 1 que eu selecionei aqui é: o que significa temer ao Senhor, irmão? Temer a Deus. Quando nós temos o conhecimento de quem é Deus, nós vamos conhecer, vamos temer a Deus. Apesar de não termos conhecimento total de Deus, mas simplesmente só de dizer que Deus é o nosso Criador de todas as coisas, né, que está na criação de Gênesis ali, você já começa a temer a Deus. Né? Temer a Deus não é você ter medo de Deus, mas é uma reverência mais com Deus, né? E a partir do momento que Deus vai agindo nas nossas vidas, durante os tempos que vai se passando, a gente vai tendo mais temor a Deus, né? Que a gente olha para trás para ver como que era lá atrás, fala, olha como que Deus fez isso, fez aquilo. Então é o que o irmão disse já na lição de sábado. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho respeito por Ele, né? Isso, é verdade. Respeitar e muito mais aí que isso, né? É cumprir o que Ele deixou para nós aqui. Fantástico, irmão. É possível, como podemos e devemos amar e temer a Deus ao mesmo tempo? Como podemos e devemos amar e temer a Deus ao mesmo tempo? Como que a gente pode se relacionar entre temer a Deus e amar a Deus ao mesmo tempo? Como que a gente pode se relacionar entre essas duas palavrinhas? Então, quando nós tememos a Deus, é que nós falamos aqui, reverenciar, respeitar, né? Agora, amar a Deus é você adorar a Deus. Você tem uma adoração ao Criador, né? É simplesmente você colocar no coração que Deus, como Criador, mantenedor e Redentor também, né? Ele, tanto é que Ele criou, Ele mantém, mas só que também Ele veio salvar nós do pecado, né? Esse é amar a Deus também, né? É um dos amores a Deus. E tem um mandamento que fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus também é amar o seu próximo. É você ver o seu próximo, talvez, ali padecendo. Até com algumas palavras você consegue ajudar o seu próximo ali, dando força a ele, né? E Deus usa cada um de nós para isso, na sua missão, né? Para levarmos a palavra dele, uma palavra que ele está no livro dele, e também confortar, né? Em momentos difíceis da vida de cada um. Amém. O senhor tem algum ponto que gostaria de comentar sobre domingo? Ou podemos avançar para a segunda? Eu separei alguns pontos aqui sobre domingo, né? Fica à vontade, irmão. Ele fala aqui para nós, aqui no guia aqui do estudo, fala: Deus foi intencional nas maneiras de comunicar a sua lei a Israel. Ele tomou todas as providências. Que providência ele tomou? Para não ser esquecida. Sim. Naquele tempo ali, que nós vamos aqui na Deuteronômio 31, do 9 a 13, sim, aqui nós vimos que Deus se preocupou com
sua lei. Se preocupou ali que não fosse esquecido. Por isso que ele fez repetitivamente Moisés ali, escrever ali, e até entoar cântico o povo, não se esquecer da lei de Deus. Ok. Segunda-feira, então. Segunda-feira, o título da lição de segunda-feira, uma testemunha contra ti. Separei aqui 3 perguntinhas. A primeira é: como Moisés se preparou para a sua própria morte, irmão? Então, irmão, hoje eu estava comentando com o meu trabalho hoje cedo de manhã, sobre isso aí, sobre a morte de Moisés. Foi até a hora que essa pergunta agora veio. Aí nós estávamos comentando, o irmão no trabalho, falando da morte de sua mãe, como que foi a morte de sua mãe. Ela sonhou com sua morte e ela morreu, ela deitou no sofá, põe as mãozinhas do lado e morreu. Nossa. Faleceu. Aí eu falei, na Bíblia tem também um que morreu, e Deus mandou ele lá no monte lá. Ele deitou e morreu igualzinho ele. Né? Ali foi uma oportunidade de introduzir o Evangelho. O Evangelho ali naquele momento. Né? E hoje, exatamente comentando hoje sobre isso. Mas aqui a pergunta pode repetir? Pode. Como Moisés se preparou para a sua morte, a morte dele mesmo? Então, Moisés se preparou de várias maneiras. Primeiramente, ele foi discipulando já uma pessoa. Sim. Quem que ele foi discipulando? Ele foi discipulando Josué. Foi preparando Josué. Então. Filho de Nun já. Ele sabia que ele ia partir. Deus já tinha conversado com ele. Ali ele se preparou um discípulo. Isso aí já fica uma lição para nós. Nós, aqui nessa terra, sempre temos que fazer discípulos. E nós não sabemos o dia da manhã. Sim. Né? Poderemos também estar dormindo no pó. Então é interessante isso aí. E ele foi se preparando de várias maneiras ali, né, irmão? Como ele foi um líder muito grande em Israel ali, Moisés, quando foi chegando a sua velhice ali, ele foi lendo, ele foi escrevendo, ele foi repetindo, ele foi colocando ali, porque ele sabia que quando ele partisse, quando o povo conquistasse a terra de Canaã, o povo ia se corromper lá na frente. Quando tivesse tudo bem, o povo ia se rebelar. Então ele também já estava preparando isso. Né? E aproveitando esse comentário que o senhor fez, a pergunta número 2, qual era a sua preocupação, a preocupação de Moisés? Qual era a principal preocupação dele? Eu acho que veio bem a calhar. Então, era essa aí, mais tarde o povo se desviasse da lei de Deus, desviasse dos mandamentos de Deus, né? Isso aí incomodava muito ele, porque ele escrevia, ele estava ali como um grande líder, né? Você vai ver que Moisés, ele intercede pelo povo, como falando que pode tirar o próprio nome dele do livro da vida nele. Ele amava muito o povo de Israel ali, né? Então a preocupação dele era isso aí, era que o povo com o tempo esquecesse e se rebelasse contra Deus, que foi exatamente o que aconteceu mais para frente ali, né? Entendi. A terceira pergunta que eu separei aqui: como a lei indica a nossa necessidade de graça? Como nós podemos entender pela lei a nossa necessidade de graça? Então, a lei, ela nos leva ao pecado, primeiramente ao pecado. É porque se nós tirarmos a lei, tira o quê? Pecado. E se tira o pecado, tira toda a visão de que é errado, né? As normas. Tira a graça, né? Tira Jesus Cristo de cena. Porque Jesus Cristo que é a graça nossa. Né? Jesus Cristo foi o doador, né, de vida para nós novamente. Sim, e a lei é isso aí. A lei, ela nos leva ao pecado. Ela faz nós reconhecermos que nós somos pecadores. Nós nunca podemos esquecer que nós temos um espelho na nossa frente. Sim. E a partir de nós refletirmos esse espelho, nós vamos ver quem que é nós. Sim. É aí onde nós vamos ir na graça, a graça que é Jesus Cristo. Sim. Se não for Jesus Cristo a graça, nós estamos Deus perdidos. seja louvado. Eu acho que eu tenho mais uma perguntinha, eu me enganei. A pregação através da música pode dar resultado?
Muito, irmão, muito, né? Alguns louvores são tocantes, nós temos alguns testemunhos já na igreja de que são tocados pelos louvores, né? Sim. Louvores entoados na igreja, né? E muitos vêm com o coração aberto, né? Talvez pode ser tocado pela pregação, talvez pode ser tocado por vários outros motivos, mas o louvor é aquele que ele vai abrindo o coração, né? O louvor. E já escutei alguns testemunhos falando quando cantou tal louvor, a pessoa abriu o coração, falou com ela e a pessoa se rendeu naquele momento ali, né? A Deus ali. Então, o louvor, nós vimos ali em Salmos, ali no final de Salmos ali, temos que louvar a Deus, né? Em todos os momentos. Irmão, o senhor gostaria de comentar algum ponto de segunda-feira antes de avançarmos para a terça? Sim, irmão. Continuando aqui na lei, né? A lei nos leva ao pleno conhecimento que eu falei do pecado, né? E por causa da lei sabemos o que é desejável aos olhos de Deus. Deus seja louvado. A lei está ali, o caráter de Deus. Nós sabemos o que Deus quer. Amém. Tá bom. Terça-feira. Para que o título da lição de terça-feira, para que seja bem sucedido. Então, para que possamos ser bem sucedidos, eu separei aqui duas perguntas aqui na lição de terça-feira. O que Jesus disse a Josué? Essa é a minha pergunta. O que Jesus disse a Josué? Jesus disse alguma coisa para ele. Aqui está aqui em Josué 1, versos 7 e 8. Então, irmão, eu vou nessa pergunta, mas eu vou lá no título, porque o título já diz tudo, né? Tudo bem, fica à vontade, irmão. O título já diz tudo aqui, para que sejas bem-sucedido. O que Deus, que Moisés veio repetindo para o povo, né? Até em Deuteronômio. E se nós for aqui em Josué 1, 7, 8, também ele vai nos falar, né? Aqui, né? Que é obedecer a lei, né? Ele falou para Josué aqui que ele devia ser forte, corajoso e obedecer, né? E a partir do momento que nós se desvia do caminho do Senhor, desvia da lei do Senhor, vamos ser bem-sucedidos? Não, sem Se dúvida. nós pegar Deuteronômio 28 ali, nós vamos ver ali as bênçãos e a maldição, né? Do 1 ao 14 vai falar das bênçãos decorrentes à obediência a Deus. E do 14 em diante vai, se eu não estou me enganado, vai até os 60 as maldições a partir do momento em que você desobedece a lei de Deus. Sim. Então temos 14 versículos de bênção e o resto de maldições. Quando você desobedece a lei de Deus. Entendi. A lei de Deus pode ser considerada a lei da liberdade? Essa é uma pergunta que está na quinta pergunta aqui da própria lição, essa que eu formulo, e ali fala de Apocalipse 12, verso 17, Apocalipse 14, verso 12, Romanos 1, verso 5, Romanos 16, verso 26 e Tiago 2, do verso 10 ao 11, mas particularmente eu acho interessante também esse de Tiago. A lei de Deus pode ser considerada a lei da liberdade? Pode ser em relação até ao próprio Tiago, Eu posso dar uma lidinha nesse Sim, versículo? pode sim, fica à vontade, 10, irmão. 2. Tiago 2, do verso 10 ao 12. Ele diz para nós aqui, Tiago, do 10 ao 12, Sim. pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o que? Culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aqui ele já nos deu a resposta. Aí né? ele nos deu a resposta, hein, irmão? Aqui no finalzinho ele já nos deu a resposta. Deus nos criou o livre-arbítrio, né? A Sim. liberdade de escolha, né? Sim. Nós escolhemos o caminho que nós vamos trilhar em nossa vida, né? Sim. Só que nós temos que ter uma noção e pedir muito a Deus, o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. A nossa vontade pelo pecado é fazer
né, as Sim. coisas da carne, as coisas Sim. do mundo. Sim. E a vontade de Deus é fazer as coisas de Deus, né? Então, por isso que nós temos esse livre-arbítrio, né? E nós temos que pedir força a Deus, a Jesus Cristo, e pedir que o Espírito Santo nos guie nesse caminho, né? Porque nós não conseguimos sozinhos. Nós somos fracos, falhos, né? A partir do momento que nós pedimos força, o Espírito Santo vai sempre nos conduzir, sempre nos levar, né, ao caminho de Deus. Muito bem. O senhor gostaria de comentar algum ponto de terça-feira que o senhor acha que seja importante antes de avançarmos para a quarta? Então, eu separei alguns pontos aqui. Tá, fica à vontade, irmão. E ele, que nem na quinta pergunta aqui, quando ele fala aqui, os versos 12 e 17 está revelando sobre a obediência da lei de Deus, né? Nós vimos aqui no 12 e 17, não vou ler, mas aqui nós vimos aqui, vou até ler para nós. Fica à vontade, irmão. Capítulo 12, versículo 17. Sim. Ele é conhecidíssimo, né? Apocalipse 12, verso 17. Ele fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, que guarda o quê? Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, né? E tem testemunho de Jesus Cristo e se pôs sobre a areia do mar. Então é interessante aqui, né? Ter o testemunho de Jesus Cristo e guardar o quê? Os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, né? E para isso nós temos que pedir sempre a instrução do Espírito Santo para nos levar a esse caminho, né? Que nós possamos trilhar esse caminho todos os dias. Todos os dias que nós levantamos, nós temos decisões e escolhas a fazer. Amém. E essas escolhas aqui que Tiago fala, é a escolha da liberdade. Então, nós temos aí um caminho. Só que a partir do momento que nós pedimos a Deus, pedimos a unção do Espírito Santo, aí nós vamos andar no caminho de Deus. Fantástico, irmão. Quarta-feira, então. As lutas e dificuldades dos guardadores da lei de Deus. Agora aqui nós entramos num ponto profundo, hein, irmão? As lutas e dificuldades dos guardadores da lei de Deus. Eu separei aqui uma pergunta. Quais os benefícios decorrentes da obediência à lei de Deus, né? A gente podemos usar também o título como pergunta também, né? Mas quais os benefícios da obediência à lei de Deus? O que o indivíduo cristão, qual o benefício que ele tem em obedecer à lei da liberdade que Tiago falou? Qual o benefício que ele obtém disso? Então, aqui está uma questão, você falou, qual o benefício de se guardar a lei de Deus? Sim. O benefício maior é reinar com Jesus Cristo. Amém. O benefício maior é estar reinando com Ele quando Jesus Cristo voltar e nos buscar, né? É a vida eterna. É a vida eterna. Esse é o benefício maior da lei de Deus que nós, né, vamos adquirindo. Mas só que nós temos que ver que nós estamos nesse mundo aqui, irmão Robson, como peregrinos e estrangeiros. Sim. Então nós não temos essa pátria. Essa pátria aqui não é nossa. Se nós somos peregrinos, estrangeiros. Sim. Então quando você chega em algum lugar que não é, né, você não fica meio. Então, sim, nós temos que entender que esse mundo não é o nosso mundo. Né? A gente não se encaixa aqui. Nós estamos nele, mas nós sabemos, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê em Deus, sabemos que tem um mundo melhor, tem um reino melhor à nossa espera. Né? Esse aqui é fantástico. Agora aqui na pergunta 7, eu separei uma pergunta que é um pouco profunda. Alguns personagens escolheram obedecer a Deus e tiveram consequências, né? Eu separei aqui João Batista. O que aconteceu com ele, irmão? Então, João Batista foi o preparador do caminho de Jesus Cristo. Tanto que ele guardou a lei, mas como ele veio preparar, sim, onde Jesus Cristo estava passando, né? João Batista foi um dos grandes profetas. Ele foi elogiado, muito bem elogiado por Jesus Cristo, né? Mas for pegar o Novo Testamento ali. E ele sofreu a consequência do quê? Porque ele falava a verdade. Muitas vezes ele falava raça de víboras para os fariseus, saduceus.
Ele não tinha medo de dizer a Não verdade. tinha medo de dizer a verdade. E nós vamos pegar em toda a Bíblia muitos profetas, muitos escolhidos por Deus também, falando e dizendo a verdade. Jeremias foi um deles. Jeremias foi um deles. Falava a verdade, os reis daquele tempo não gostavam, que era contra o rei, e eles acabavam aprisionando, eles acabavam surrando, dando açoite, em vários profetas ali. E eu destaco até mais, né? Nós vamos ver um conflito aqui entre Jó, Sim. né? Um grande conflito aqui. Sim. Né? Deus com a sua onisciência, Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele falou: não, pode testar aquele servo meu para passar também. Aquele é ungido meu. Só não tira a vida dele, mas pode testar ele no que você puder, né? Mas pelo quê? Pela onisciência de Deus. Deus já sabia quem que era Jó. Sim. Ele conhecia Jó, e Jó também conhecia Deus e se conhecia, né? Sim. Para passar a tremenda prova que passou ali, né? E assim nós vamos ver vários outros, né? Vamos ver o apóstolo Paulo, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver tudo, não vamos dar tempo de explanar tudo, mas todos esses foram fiéis a Deus e teve a consequência. Mas a consequência maior, que eu digo, é quando você está cheio do Espírito Santo, que nós vemos apóstolo ali. Sim. Paulo foi um deles, cheio do Espírito Santo, não tem medo da morte, irmão. Ele falava que a morte para ele era lucro, ainda mais viver quando estava vivenciando na palavra de Jesus Cristo. Então, tendo esse poder do Espírito Santo, esse poder aquisitivo do Espírito Santo a mais na vida desses apóstolos, porque eles conseguiam passar por esses momentos difíceis. Fantástico. Eu separei uma outra pergunta também, irmão. O que é esta prosperidade da palavra de Deus? Porque muitas vezes a gente vê personagens na Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas pregando sobre prosperidade, a prosperidade do mundo, a prosperidade com Cristo, para aquele cristão que obedece os mandamentos de Deus. A prosperidade daquele que obedece os mandamentos de Deus é igual à prosperidade daqueles que estão aí vivendo no mundo sem o Evangelho? É parecido? Como fica essa prosperidade? Não, irmão Robson, essa prosperidade aqui de Deus, ela é diferente da prosperidade do mundo. Nós vamos ver o salmista lá, Asaf, nós vamos ver que ele chega até conversar, falar, ele olha para o injusto, para o ímpio, e vê a prosperidade do ímpio, ele fica ali reclamando, mas como que pode? Sim. Mas quando ele chega na casa de Deus ali, ele tem uma visão, fala, daí ele vai saber o que é ser próspero, né? Sim. Ser próspero. Mesma coisa eu te falar, tem a paz do mundo ou a paz de Deus? Sim. A paz do mundo é diferente da paz de Deus. É diferente. É diferente. Então, nós vemos a prosperidade aqui em diferenças que até tem aqui na lição, ó. Fica à vontade. Ele fala aqui, ó, prefiro estar à porta da casa de meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 84:10. Não há dúvida de que pelos padrões do mundo, mesmo os fiéis a Deus e obedientes à sua lei, nem sempre prosperam, pelo menos por enquanto. Prestam um desserviço aos nossos alunos se dissermos ao contrário. Né? Se nós divulgarmos aqui prosperidade, que é a prosperidade desse mundo, nós estamos aqui falando que é o contrário, porque a prosperidade de Deus não é nesse mundo. Não é. Mas ela é invertida, né? Ela é invertida do mundo, né? Nós pegamos ali. Sim. Algum ponto que o irmão gostaria de citar sobre quarta-feira, eu posso avançar para a quinta? Então, nós vamos aqui voltar no título, nas lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Eu separei aqui um ponto importante. Sim. Se nós formos fiéis a Deus, em todos os pontos, nós fomos fiéis, nós temos que pegar alguns personagens da Bíblia, como Daniel, os seus amigos foram fiéis a Deus ali em todos os pontos. Sim. Né, com a graça de Deus ali, sustentando eles. Eles enfrentaram lutas, irmão. Sim. Enfrentaram lutas e lutas muito difíceis. Então, pessoas fiéis a Deus, em algum momento vai ter uma perseguição. Né? Nós vemos aqui em Apocalipse 12 aqui, que o dragão se irou contra quem? Contra a mulher. Contra a mulher. O restante dos seus descendentes. Então, se você se considera um restante, um fiel a Deus, em algum momento você vai passar por alguma luta, alguma dificuldade. Mas aí que está a paz de Deus, se você estiver com Deus.
porque daí é diferente. Aí você vai estar com o Espírito Santo dando poder para você passar por isso. Aí você vai lá nos apóstolos, vocês vão ver os mártires, os apóstolos passando por isso, mas muitos morriam até cantando. Sim. E muitos morriam alegres, né? Sim. Nós vamos ver o mártir Estevão passando. Irmão, por isso. gostaria de fazer uma pergunta, me ocorreu agora, não planejei, mas dentro do tema, pensando no título aqui, ó, as lutas e as dificuldades dos guardadores da lei. Nós sabemos que a lei são 10 preceitos, né? 10 regras. Temos a primeira tábua com 4 e a segunda tábua com 6. Na primeira tábua nós temos a quarta lei de Deus, que seria o Santo Sábado. Estou certo, irmão? Isso. E Deus fez um resumo dessa tábua, né? Quando ele falou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas, falando da primeira tábua, né? E a segunda tábua ele falou: ame a seu próximo como a ti mesmo. Deus fez um resumo ali. Mas lembrando do quarto mandamento da lei de Deus, eu gostaria de pedir que o irmão desse um conselho para alguém que enfrenta uma luta com o quarto mandamento de Deus. Que conselho o senhor daria? Aquele que tem uma luta para guardar o sábado, tem uma luta para ficar em harmonia com esse mandamento de Deus, tomar uma decisão ao lado dele. Que conselho o senhor daria para esse irmão que talvez esteja nos assistindo? Então, para esse, você já disse tudo que na sua pergunta você deu a resposta. Tomar a decisão ao lado de Deus. Se você quer guardar a lei, você vai tomar a decisão. Não adianta você buscar não, vou conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, para ver se ele consegue. Não, é Deus. Então toma a decisão sempre ao lado de Deus. Seja fiel a Deus. Amém. Né? Esse ponto aí é o ponto determinante que está acontecendo nesse tema aí, nesse debate aí, nesse conflito. Né? É essa adoração, sabe? E nós vemos que muitas empresas, muitos lugares fecham a porta para pessoas. Então, nesse momento que fecham-se essa porta, a pessoa tem que tomar uma decisão ao lado de Deus. Ela tem que saber quem que ela vai adorar daí. Se fica ou não fica, né? É onde você vai pegar os 3 amigos de Daniel ali. Sim. Né? Eles se curvaram ou ficaram de pé? Ou eu adoro essa estátua ou eu não adoro? O mandamento diz só a Deus, né? Então, o conselho é sempre toma decisão ao lado de Deus. Fantástico. Ao lado de Deus. Fantástico, irmão. Vamos avançar então para quinta-feira. Jesus como nosso exemplo. E esse título é maravilhoso, irmão. Eu separei aqui uma pergunta. O que podemos aprender com a obediência de Jesus? O que a gente pode aprender? Tudo, né, irmão? Tudo. Nós vemos Jesus Cristo vir nessa terra aqui, e desde a sua infância até o seu término do ministério ali, ele até a cruz, ele sendo o quê? Submisso às ordens de Deus. Sim. E ele sendo Deus. Sendo Deus. Ele sendo Deus, ele fez, ele ponhou, ele colocou na sua mente que ele não podia falhar. E existia um risco de falhar, existia. Mas Deus, ele orava, ele deixou para nós aqui uma lição muito grande de oração e de temer a Deus também, né? Jesus, às madrugadas, estava onde? Orando. Jesus passava o quê? À noite, orando. Jesus tinha uma comunhão, então, plenamente com Deus. Nós vamos ver um pouco dessa separação só quando foi a morte de cruz ali, que o pecado veio e fez um... Mas, enquanto seu ministério ali, nós vimos Jesus em comunhão ao tempo todo com o Pai, né? Ao tempo, ele precisava dessa comunhão, né? E ele nos deixou esse legado aqui, para nós ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com Deus, é oração. Aí você vai ter se você começar a orar, começar a entender a palavra de Deus, você vai começar o quê? Daí a ser submisso ao que ele está nos pedindo. Então essa que nos deixa aqui, essa lição de quinta-feira aqui, é isso aí. É ter essa comunhão a mais com Deus. Nós muitas vezes deixamos o nosso conforto de casa, mas o nosso conforto de um sono de manhã,
para termos uma hora a mais com Deus ali, prazeroso, né? Lendo a sua palavra, fazendo oração, escutando louvores de Deus. Fantástico. E daí essa submissão que leva até, que Jesus levou até a morte ali, essa obediência dele que vai falar em Filipenses, né? Eu fico pensando naquilo que o senhor falou logo no começo da lição. Amar a Deus é ter relacionamento, o irmão citou. E aí eu fico pensando no exemplo, aqui numa família, aqui na terra, pai, filho. Muitas vezes o filho quer ser igual ao pai, né? Mas ele quer ser igual ao pai assim do nada, acho que é porque ele se relaciona com o pai. Todo dia ele vê o pai cuida dele. Podemos imaginar o pai como Deus, né? Isso é um exemplo, né? Às vezes a Bíblia usa esse exemplo. O pai cuidando do filho, nós somos filhos de Deus. E quando o filho tem um relacionamento com o pai, ele quer ser como o pai, aí ele é obediente, submisso, teme a Deus, tem temor. Eu achei interessante isso que o irmão falou logo no começo. E eu tenho mais uma pergunta aqui. A 2. Somos salvos pela fé, irmão. Isso. Mas como ficam as obras? Essa é uma pergunta boa, irmão. Uma pergunta boa. Esses dias atrás eu estava dando um estudo bíblico com o irmão Antônio, o irmão que era aqui da igreja, também. E eu comecei a conversar com ele sobre isso aí. Sim. Né? Falou, irmão, somos salvos pela fé e as obras. Eu falei, ele falou, não, salvos pela fé, salvos por Jesus Cristo. Eu falei, então a obra não precisa nesse ponto? Ele falou, não, precisa. Precisa? Então você está falando que é pela obra. Não, é pela salvação, pela fé. É fé ou obra? Né? E nós fiquemos ali, daí até foi esclarecendo. Né? Os dois têm que andar juntos, irmão. Sim. Né? Se você é salvo pela fé, você vai ter que fazer obras. Sim. Qual que é a obra que você tem que fazer? Né? Deus já deixou no seu mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Deus deixou em Mateus 28, né? No versículo 20 ali, ide, fazer discípulos, sim, batizando, ide, pregando a palavra, né? Isso aí é obras, né? Não obras que você vai fazer porque você tem uma condição financeira maior que fulano, que ciclano, e que você vai se engrandecer, você vai achar que está... Não, é diferente. A obra de Deus que Ele está pedindo é você amar o próximo, amar mesmo, não é você querer se engrandecer em cima do próximo. Aí é uma diferença. Eu poderia dizer, irmão, que se eu tenho fé em Jesus, o resultado dessa minha fé em Jesus pode manifestar boas obras? Pode. Posso dizer isso? Pode, isso mesmo. Vai manifestar obras, né? Porque não adianta você só ter fé e não fazer a obra. É a mesma coisa, você está precisando de uma blusa. Eu gosto de você, mas eu estou com a blusa. Estou com frio aqui, estou com frio. Mas não vou te dar a blusa. Né? Mas Deus te abençoe, Deus te ajude, meu filho. E vou embora. E eu fico com frio. Fico com frio. Muito bem. O senhor teria algum ponto que o senhor gostaria de citar sobre quinta-feira? Aqui nós vemos aqui, separei aqui até foi uma pergunta, Sim. Eu respondi aqui na lição. Ó. Claro, fica à vontade. Se guardamos a palavra de Deus no nosso coração, para andarmos aonde? Para andarmos sempre no seu caminho, trilhando o que Deus quer que nós façamos. Né? Mas para isso nós temos que guardar o quê? A sua lei. A sua lei, a sua palavra, né? Em nosso coração, ali quando ele falou para Josué. Seja forte e corajoso, né? Cumpra, guarde os meus estatutos, guarda as minhas leis. Avançando então para sexta-feira, eu gostaria de pedir que o irmão fizesse uma conclusão. O senhor preparou alguma coisa, um resumo aí da lição, que o senhor gostaria de deixar de recado para os nossos amigos ouvintes? Então, essa conclusão aqui vai ser uma conclusão rápida que separei em tudo que nós falamos aqui sobre a lei de Deus. Os títulos maravilhosos, achei os títulos dessa semana todos maravilhosos, os títulos que vêm dando destaque, sim, sobre o assunto nos guia. Sim. E tudo que nós falamos aqui é praticar agora, irmãos. Amém. É praticar o que foi prática. ensinado. E refletir, como que nós refletimos? Em oração. Amém. Né? Orando a Deus, pedindo esse Espírito Santo que Ele vem nos dando, né, entendimento e cada vez mais, né, para levarmos a palavra de Deus, né, aonde nós ponhamos nossos pés. E agora
eu citei, nós conhecermos a Deus. Eu termino com esse ponto, irmão. Chega alguém na tua casa, Sim. bate palma lá, Sim. você não conhece, fala, Robson, empresta meu carro, que eu vou sair daqui com o seu carro, mas amanhã, esse horário eu te devolvo. Você nunca viu o rapaz que está te pedindo esse carro. O que é que você vai... Vai ser difícil eu emprestar esse carro para ele. Por que vai ser difícil? Porque eu não conheço ele. Então, conheça Deus. É verdade. Fantástico. Ótimo exemplo. Bom, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Sabatina, desta vez a número 3, com o nosso querido irmão Valmir, que é ancião aqui dessa igreja. Peço perdão a você, amigo ouvinte, se você ouviu barulho de carro, cachorro latindo. Nós estamos dentro do ambiente da igreja, mas não controlamos o ambiente externo. Então, se você ouviu esses barulhos, sinto muito, lhe peço perdão. Gostaria que isso não saísse na gravação, mas é uma fatalidade. Mas o importante é que você esteja atento ao conteúdo. O conteúdo, ele é relevante. E como o irmão disse, conheça Jesus e você confiará nele. Nesse momento eu quero pedir que o irmão Valmir dirija uma oração a cada um de vocês aí que está assistindo, que tem a oportunidade de ter acesso ao link que vamos compartilhar no WhatsApp, no Facebook, ou as pessoas mesmo que encontrarem o título no próprio YouTube. O irmão vai dirigir uma oração a cada um de vocês nesse momento. Por favor, irmão. Pai amado, Pai querido, aqui, Senhor, terminamos de recapitular, Senhor, a lição, a Tua palavra, Senhor, Amém. E aprendemos grandes coisas feitas, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Amém. Ó Pai amado, Pai querido, não sei, Senhor, quem que vai estar do outro lado, Senhor, ouvindo, Senhor, assistindo, Senhor. Amém. Mas que o Senhor venha, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Amém. E que o Senhor venha, Senhor, implantando a sua lei, Senhor. Amém. Para que possamos, Senhor, obedecer, cumprir e praticar em nossas vidas, Senhor. Amém. Peço também, Senhor, a bênção, Senhor, sobre cada um, Senhor. Amém. Que possamos, Senhor, ser adoradores de Ti, Senhor, e fiéis, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.